Muito bom dia. Em nome das Escolas Superiores do Politécnico de Beja, quero dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença, principalmente aos membros desta mesa. Estas primeiras jornadas técnicas da Escola Superior Agrária pretendem dar a conhecer a investigação e a transferência de tecnologias desenvolvidas na nossa instituição e que resultam de parcerias que são feitas, vocacionadas para os alunos e para docentes e empresas dos vários setores, mais diretamente, como é óbvio, relacionadas com a atividade da instituição. Gostaria de dar início aos trabalhos destas jornadas, de enquadrar o nosso papel, a nossa missão, também as nossas responsabilidades enquanto instituição de ensino superior, como agentes promotores do desenvolvimento e da sustentabilidade deste território. A atividade desenvolvida pela Escola Superior Agrária de Beja não pode ser entendida sem o conhecimento do ambiente social, cultural e económico envolvido e, obviamente, sem a compreensão dos seus constrangimentos e das suas potencialidades. A ESA sempre procurou definir as suas estratégias de atuação em função da realidade envolvente, procurando responder a solicitações que lhe são constantemente colocadas, potenciando os recursos e as mais-valias do território. Assim, caracterizar a atividade da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja, em primeiro lugar, conhecer o território em que nos inserimos e privilegiamos na nossa missão. O Alentejo mudou muito nas últimas décadas. A imagem atual da região é muito diferente da imagem da região no século passado. Contudo, uma característica se mantém: a baixa densidade populacional e também das atividades produtivas. A valorização do espaço rural é a única forma de fixar a população e de atrair novos ativos e deve incluir medidas que promovam a coesão territorial e um desenvolvimento sustentável da região. A base económica desta região assenta em condições naturais e propícias a atividades diversificadas, com destaque para as atividades agrícolas, agroindustriais, pecuárias e florestais. Nos anos mais recentes, a estrutura agrícola e agroalimentar tem sido progressivamente alterada nesta região, como resultado, fundamentalmente, do forte investimento prorrogativo no empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, que abastece cerca de 25 aproveitamentos hidroagrícolas e que beneficia uma área de 120 mil hectares. Produções associadas essencialmente de vinha, olival, fruteiras, arvenses como milho, girassol, hortícolas, cereais de regadio, entre outras. Este é um projeto estruturante do sul de Portugal, um investimento fundamental para promover a alteração do modelo agrícola através da introdução de novas tecnologias, de novos produtos, com base em produções agrícolas e agroalimentar tecnologicamente evoluídas, de alta produtividade, sustentáveis ambientalmente e orientadas para a exportação. Esta região alenteja sempre uma dinâmica produtiva agrícola e industrial expressiva, quando comparada, por exemplo, com outras regiões a nível nacional, e que assenta no aproveitamento destas condições naturais. Por exemplo, a exportação da região para produtos agropecuários e das indústrias alimentares cifra nos 22%. A visão estratégica de desenvolvimento para o Alentejo, definida no Programa Operacional do Alentejo 2020, contempla a valorização dos ativos específicos, reforço do ensino superior, científico e tecnológico, a modernização dos setores tradicionais, atividades emergentes e novas atividades em produção de bens e serviços transacionáveis, com potenciais exportadores. É, portanto, nas componentes da inovação, da transferência do conhecimento e da qualificação de ativos e não ativos, que não nos podemos esquecer deles, que os estabelecimentos de ensino superior se revelam como uma peça fundamental do desenvolvimento do território. A sua localização, a sua proximidade ao território, as relações com os agentes económicos da região no âmbito de parcerias, prestação de serviços, de investigação, dão a estas instituições um papel preponderante e fundamental com vista à inovação e à transferência do conhecimento. Os centros de investigação e de inovação e de transferência, assim como os polos de empreendedorismo criados pelas instituições de ensino superior, têm um papel fundamental na organização do conhecimento e nas relações com os agentes económicos. A Escola Superior Agrária de Beja, criada por Decreto-Lei em 1979, é uma das 4 unidades orgânicas que constituem o Instituto Politécnico de Beja. A nossa missão assenta em 4 âmbitos: ensino, investigação, transferência de tecnologia e serviços de apoio à comunidade. Estes eixos desenvolvem-se em 3 áreas do conhecimento cada vez mais interligadas e que não podem nunca ser dissociadas: o ambiente, a agricultura e a área agroalimentar. Antes devem ser abordadas numa perspectiva e numa visão integrada. Para apoiar a nossa missão, contamos com os nossos recursos humanos, possuímos diversas estruturas de apoio que podem ser agrupadas em 4 tipos: laboratórios, museu botânico, a planta piloto, unidades de ensino e de investigação.
o caso do Centro Hortofrutícola, do Centro de Experimentação Agrícola, o Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos e também com a própria exploração agrícola localizada próxima de Canismos. A oferta formativa da Escola Superior Agrária de Beja organiza-se numa fileira de formação que contempla diferentes níveis, mas que são organizados de uma forma integrada. Os cursos técnicos superiores profissionais, uma nova oferta formativa com 2 anos, as licenciaturas e o mestrado. Integra neste momento 490 alunos. Em termos de investigação, a Escola Superior Agrária de Beja tem procurado apostar no desenvolvimento e na inovação dos setores de maior relevância económica, social e cultural da região. Tem sido feito um investimento tecnológico considerável nas áreas da olivicultura e do azeite, da vinha e do vinho, dos cereais de secar e do regadío. E nos últimos anos, com o empreendimento dos fios múltiplos do Alqueva, a Escola Superior Agrária tem procurado responder aos desafios emergentes, desenvolvido investigação em culturas vocacionadas para o regadio, como as fruteiras, os frutos secos, os pequenos frutos, horto-industriais, e também na experimentação de novas culturas para a região, como a figueira da Índia, a papoula e o César. O Instituto Politécnico de Beja integra também diversas estruturas regionais e nacionais dedicadas à investigação científica nas áreas da agricultura, do ambiente e do alimentar. Na componente da prestação de serviços existem diversos laboratórios. Laboratório de terras, laboratório de controle de qualidade de águas residuais de consumos, de fitossanidade, de sementes e matérias-primas vegetais, de nutrição animal e vários outros. E também os 3 centros que eu vos falei há pouco. Além disso, também integramos a rede de laboratórios de investigação, demonstração e transferência de tecnologia do Conselho de Beja. A prestação de serviço encontra-se direcionada para associações de produtores, para cooperativas, para estabelecimentos de ensino e de formação e também para empresários individuais. Neste momento estão a ser, por exemplo, organizados dossiês técnicos para pedido de acreditação de 2 laboratórios de águas residuais e de regra e de análise sensorial. As oportunidades da região Alentejo são imensas. A Escola Superior Agrária de Beja pretende constituir-se como um importante polo de apoio aos setores agrícola, agroalimentar, proteção do ambiente, assegurando também a formação de recursos humanos, a prestação de serviços, o apoio à comunidade e a investigação necessárias ao desenvolvimento económico e social da região que se insere. Esta é uma amostra de trabalho que temos desenvolvido até aqui que vos trazemos hoje. A organização destas jornadas reflete as áreas de intervenção da Escola Superior Agrária de Beja, a agricultura, as agroindústrias e o ambiente. Mas as jornadas só fazem sentido se forem abertas à comunidade e ao setor produtivo. Por isso, temos também o prazer e gratidão de contar com a presença do Sr. Deputado Dr. Pedro Bocaro, membro da Comissão de Agricultura da Assembleia da República, de oradores de referência na introdução de cada painel, nomeadamente o Sr. Rui de Sousa, coordenador da Estação Nacional de Fruticultura Vieira da Natividade, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Dr. Pedro Portugal, Inspetor-Geral da ASAI, e o Dr. António Albuquerque, Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia do Ambiente da Ordem dos Engenheiros. A eles, o nosso muito obrigado. Quero também agradecer à equipa organizadora destas jornadas e também a todos aqueles que, de uma forma ou outra, tornaram possível a organização deste evento. Desejo-vos um excelente dia de trabalho. Espero que nos voltemos a encontrar aqui de novo nas segundas jornadas técnicas da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja. Dou a palavra ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja para dar início, então, à jornada de trabalho destas jornadas técnicas da Escola Superior Agrária de Beja. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Sr. Deputado, é sempre uma honra e um prazer tê-lo connosco. Esta casa habituou-se desde há muito à sua presença e queria dizer isto com muito orgulho também. Dizer que nos habituámos muito assim e sabemos que está sempre connosco o Instituto Politécnico de Beja. Teve no passado, está agora e estará sempre. Colega Margarida, muito obrigado por este convite. Caros colegas e amigos estudantes, neste importante trabalho e reflexão, gostaria de fazer algumas considerações. Há mais de 7 anos, iniciei a minha missão como Presidente do Instituto, convosco ao meu lado. Mas antes
era o diretor da Escola Superior de Educação, um território que me parecia muito distante da Escola Superior Agrária. Não vos conhecia. São mais de 7 anos ao vosso lado, com grandes amigos, grandes profissionais. Comecei com o professor Covas Lima, que me ajudou a ser um docente deste instituto. Meu grande amigo, meu mecenas. E conheci o Carvalho da Silva, o Canarda, o Barreira, grandes profissionais e meus amigos. E fui conhecendo cada um dos que estão aqui presentes e outros que não estão. Habituei-me ao conhecimento do trabalho produzido nesta unidade orgânica e à elevada qualidade de formação dos vossos quadros, licenciados, mestres e outros. E habituei-me a construir novas lógicas de pensamento suportados pela identidade e pelo simbólico. E amei cada dia da minha vida as explorações agrícolas, como um engenheiro agrónomo, lutando sempre por elas, pela terra. Habituei-me a conhecê-los a todos e a contar convosco, dia após dia. Foram muito importantes na minha tarefa, todos, e particularmente nos últimos tempos a Margarida, aqui ao meu lado, minha amiga e meu lugar tenente na minha tarefa de Jornal Instituto. A quem muito deve o Instituto Politécnico de Beja e a sua unidade orgânica, e eu. E atrevo-me a pedir que nunca abandone a sua luta e a sua força. Neste tempo, como vosso presidente, procurei sempre somar estas ideias à minha visão, suportada sempre na lógica de que o mais importante são as pessoas. Meu amigo Carvalho da Silva dizia-me um dia na Guiné, onde fomos explorar a possibilidade de montar uma escola agrícola: Vito, vês a alegria destes jovens? Ele deve ajudar-nos a justificar o que se gasta em ajudar este país. Fico feliz em estar aqui hoje. Ao vosso lado, asseguro-vos, em ambiente democrático e aberto e livre de pressões. Procurarei sempre estar ao vosso lado no futuro, já na condição de professor coordenador principal, na contínua luta pela sustentabilidade desta unidade orgânica. Luta que travo desde há muito, mas principalmente ao lado de amigos e os meus colegas da ESAB. Certamente entenderão a minha lógica de pensamento, que é aceitar o livre pensamento, a procura do conhecimento fundamentado e da inovação, e principalmente nunca deixar que alguém saia magoado de perto de nós. É com honra que presido esta cerimónia solene e creio que sempre estarei convosco, meus colegas e amigos da ESAB. Bom trabalho. Bom dia a todos. É um prazer estar convosco, estar aqui nesta escola. Naturalmente, e como deputado, queria fazer, eleito pelo Círculo de Beja, fazer um agradecimento público, mas uma referência especial ao professor Vito Carioca, como presidente do Instituto Politécnico de Beja, e pelo trabalho que tem realizado. Tive a oportunidade de acompanhar, tenho acompanhado de perto a sua resistência, porque efetivamente é de resistência que se trata, de gerir, de potenciar, de ter a visão de uma instituição de ensino superior no interior do país, não é fácil. E quanto menos somos, mais somos criticados e menos somos aplaudidos e menos somos compreendidos. E é por essa capacidade de resistência, por essa visão e por essa articulação com os docentes e os alunos que eu respeitosamente e de uma forma cordial, fraterna, amiga, lhe quero fazer esta homenagem. Participei no dia da abertura do ano letivo do Politécnico, não tive a oportunidade de publicamente fazer esta referência, que aproveito para fazer agora.
Depois queria, naturalmente, agradecer o convite que foi formulado e agradecer à professora Margarida como diretora desta Escola Superior Agrária, o trabalho que efetivamente tem vindo a desenvolver, que eu tenho vindo a acompanhar de perto e que conheço o seu trabalho, bem como os restantes docentes da Escola Superior Agrária, que há muito conheço, que há muito trabalho, quer como responsável da formação na região Alentejo, quer como autarca, quer noutras funções que, felizmente, já tive a honra de desempenhar, e isso permitiu-me sempre ganhar conhecimento e ganhar know-how capaz de poder desempenhar a minha atividade política de forma diferente. Por isso, quero a todos vós, e não vou referir nomes, podia fazê-lo, porque já trabalhei com uns numas áreas, com outros noutras áreas, quer com a raça de autóctones, quer com outras parcerias que trabalhamos, para não cometer efetivamente nenhuma gafe, agradecer a todos esse contributo que efetivamente me deram. Depois, simbolicamente, dizer que estas primeiras jornadas técnicas são muito importantes para a região. É muito importante este diálogo entre os docentes, entre os alunos e entre a comunidade. Trazer todos esses à escola, estarem todos juntos na escola e partilhar ideias e partilhar conhecimento e contributos é vital para a afirmação desta escola, para a afirmação do Politécnico e do contributo que podemos dar. Efetivamente, eu sou um homem da discussão política, partilho-a sempre com prazer, potencio-a, porque é efetivamente dessa discussão que podemos tirar contributos e que podemos fortalecer os nossos conhecimentos. Isso deve ser feito, mais não seja, naturalmente, que é feito durante todo o ano, nas atividades letivas, mas simbolicamente também durante o ano, trazer aqui os agricultores, trazer aqui os operadores, trazer aqui os contributos, e às vezes quem pensa que apenas está no terreno e que só tem o conhecimento do terreno, pode partilhar convosco o conhecimento do saber, da investigação e da inovação. Façam sempre isso, e estas primeiras jornadas dão aqui realmente um simbolismo que eu, desde já, me disponibilizo em qualquer outra condição que tenha a participar, mas no próximo ano, com todo o prazer, mas não seja como ouvinte, mas acho que isto deve ser efetivamente para continuar e deve ser feito esse trabalho. Depois queria vos dizer que honra muito também estar aqui na qualidade não só de deputado eleito pelo Círculo de Beja, mas como membro da Comissão de Agricultura. E se me permitem, eu gostava de fazer aqui um parênteses, porque acho que é oportuno fazê-lo muito sinteticamente, ou seja, de como funciona o Parlamento, porque nós, por vezes, temos uma visão do funcionamento do nosso sistema político e do Parlamento, que é um plenário onde estão deputados sentados à mesa, estão sentados em plenário com o Governo lá na mesa, e tem ali uma discussão que se vê na televisão, nos telejornais, ou se lê nos jornais, uns pequenos segundos, e o Parlamento é muito mais do que isso. E eu aproveito de estar aqui nesta plateia com os alunos e com todos vós, para explicar um bocadinho como funciona. O Parlamento, para além daquelas sessões plenárias que vocês veem e que funciona apenas 2 dias e meio por semana, com regularidade, está organizado em comissões. Em comissões onde essa mesma representatividade que existe lá no plenário, X deputados de um partido, X deputados de outro, também estão representados naquela comissão. E é nessas comissões que efetivamente se discute grande parte dos processos legislativos e que os cidadãos podem ser ouvidos. Por isso, até lanço o repto, a Escola Superior Agrária, um grupo de alunos, pode fazer uma petição ao Parlamento, pode exigir a discussão sobre qualquer assunto, sobre a investigação, sobre a inovação, sobre o setor agrícola, sobre as dificuldades que se sentem. E lá são ouvidos. E isso permite que, quando estão sentados numa sala fechada, a dialogar com deputados de todos os partidos, naturalmente surgem sempre várias opiniões, surgem sempre alertas, e isso permite que, por vezes, a discussão não morra na praia, obriga os deputados a trabalharem sobre esses assuntos, obriga os deputados entre si, dentro dos partidos, a colocar questões, a encontrar soluções. E, grande parte das vezes, as leis também não são melhores, também não tiveram essa ampla discussão. Muito mais do que a lei que é discutida naqueles minutos breves num plenário, no Parlamento, as comissões funcionam de forma diferente. Por exemplo, hoje, eu pedi, e faço também aqui este parênteses,
quando me convidaram para participar aqui enquanto deputado, eu tinha todo o gosto em participar, mas neste momento estamos numa situação de grande azáfama na Assembleia da República, porque estamos a discutir o orçamento. Para além daqueles dia e meio que o orçamento foi discutido no plenário, agora todas as áreas de discussão, saúde, educação, agricultura, entre outras, têm uma ampla discussão na sessão de comissão. Ou seja, hoje à tarde, temos uma audição sobre o Ministro da Agricultura. Durante toda a tarde vai ter que explicar o que é que há mais dinheiro para o regadio, menos dinheiro para o regadio, o que é que está previsto pelo Banco de Terras. E isso é escrutinado por todos naquele momento. E eu pedi que fosse convidado também para vir nessa condição, ou seja, venho aqui numa condição não deputado eleito por o Círculo de Beja, pelo Partido Socialista, mas venho aqui como membro da Comissão de Agricultura, ou seja, a informação que eu aqui recolher, traduzo-a lá e partilho com os outros deputados e enriquece a discussão de qualquer regulamento. Por isso eu acho que é importante falar sobre isto, para que nós saibamos que, afinal, a discussão de um processo legislativo, a discussão de uma lei, é mais ampla do que aqueles minutos breves que se veem na televisão, porque tem uma ampla discussão e tem que se estudar estas matérias em profundidade. Por vezes, até são constituídos, e isto é importante também que saibam aqui numa instituição, uma referência como o IPEREG, para a Escola Superior Agrária, por vezes são criados grupos, a temática é de tal forma importante que é preciso criar grupos de trabalho. E quando se cria grupos de trabalho, somos obrigados a chamar especialistas e investigadores de determinadas matérias para falar sobre todos estes assuntos. Neste momento temos duas discussões em aberto, uma que tem a ver sobre o leite, e isto tem havido uma ampla discussão, se o leite efetivamente faz mal, se o leite não faz mal, podemos passar pelo leite de amêndoa, pelo leite de soja, quais são os problemas. Isto tem tido uma ampla discussão. Investigadores de todo o mundo têm vindo partilhar connosco, e isto é importante também que saibam aqui na Escola Superior Agrária e que por vezes também possam ser solicitadas a vossa opinião e a vossa participação sobre estas temáticas, e isso enriquece-nos muito. Outra discussão que está em aberto, que também não é de menos importância referir aqui, é realmente uma proposta que está em cima da mesa e que está a ter ampla discussão e que tem ido dezenas de intervenientes ser ouvidos no Parlamento, nestas sedes de comissão, que é a introdução de alimentos vegetarianas nas escolas. E eu próprio, vos digo e partilho, pensava que sabia alguma coisa sobre isso e não sei nada, porque com tantos investigadores que tenho ouvido, tanta problemática que tem sido trazida sobre isso, é realmente uma questão que temos que estudar aprofundadamente os benefícios e os benefícios que pode trazer uma situação dessa, se não for devidamente calculada, se não for devidamente preparada. Mas, enfim, isto é aqui uma partilha que quero fazer convosco, da minha responsabilidade, da minha atuação enquanto deputado, e que quero partilhar e disponibilizar à direção da escola, aos docentes e aos alunos, que sempre que entendam, basta fazer um pedido à Comissão, dizer, queremos ser ouvidos sobre essa matéria. Temos uma opinião sobre isso e fazemos questão de ser ouvidos. E a Comissão vai ter que encontrar agenda, vai-vos chamar lá, serão ouvidos e terá uma ampla discussão perante todos os intervenientes de todos os partidos, que têm opiniões divergentes, mas que, efetivamente, essa discussão nasce à luz. Naturalmente, não pertence a esta Comissão da Agricultura, mas quero-vos dizer que fiz questão de participar nesta comissão, de ser integrado nesta comissão, justamente sou um homem do mundo rural, sou um homem desta região e que, efetivamente, sendo um deputado da nação, tenho que defender Portugal no seu todo, mas, naturalmente, quero ter uma marca daquilo que conheço bem e dar o contributo onde vivo, onde estou presente e, naturalmente, estou englobado também em outras que têm a ver com o ordenamento do território, que têm a ver com o poder local, mas, efetivamente, onde me entrego, onde efetivamente participo ativamente e tenho responsabilidades de todo o país, é na questão, na Comissão de Agricultura e Mar, também, portanto, a referir. Por isso, hoje também foi com sacrifício, porque já tive que fazer esta vinda a Beja, mas porque hoje à tarde temos uma discussão muito aprofundada sobre o Orçamento de Estado, sobre todas as verbas que estão incluídas, sobre todas as normas que estão incluídas e que temos que ter em discussão hoje. Aquilo que me foi pedido, e eu queria fazê-lo de forma muito breve e de uma forma para despertar um pouco as vossas consciências, e irei ser um bocadinho provocatório, irei levantar aqui alguns alertas de minha opinião, para que se sirva de mote à vossa discussão e que seja possível aprofundar, e durante estes dias e durante os próximos dias se discute efetivamente este historial, esta evolução da agricultura na nossa região,
efetivamente, a sua evolução. E nós, naturalmente, podemos fazer aqui uma análise dos últimos 40 anos, vamos mais longe, das transformações da agricultura, do mundo rural na nossa região. E, naturalmente, que nós tínhamos uma situação de uma agricultura tradicional, cereais em extensivo, cereais sequeiros, uma agricultura que tinha muita mão de obra, que tinha uma pecuária associada a estas culturas de extensivo e era uma agricultura pouco desenvolvida. E isto manteve-se, sem outros dados mais conclusivos, até final dos anos 80. Até final dos anos 80 funcionámos claramente numa agricultura de subsistência, no sentido tradicional, mas era com esta referência: cultura de extensivo, muita mão de obra, pecuária associada, muito pouco desenvolvida. Até que veio naturalmente a política agrícola comum. Aderimos então à CEE e veio aqui uma revolução agrícola com a política agrícola comum. Trazia o quê? Trazia modernização, trazia injeção de capital na agricultura, quis numa primeira fase manter as mesmas culturas, que vieram a concluir-se que as mesmas não eram produtivas, que não eram competitivas e que passou a ser uma agricultura, e vou ser provocador, uma agricultura subsidiada. Foi efetivamente, durante este período, devido à política agrícola comum, uma agricultura subsidiada. De tão subsidiada que foi, chegou a uma agricultura não produtiva. Chegámos a um ponto em que a evolução da política agrícola comum levou a um ponto de ser uma agricultura que existia, mas não produzia. Foi quando foi instalado o regime que todos conhecemos, o set-aside, que começou nos anos 90 e que, efetivamente, se pagava para não produzir. Esta política teve, no meu entender, um forte impacto socioeconómico na nossa região. Assegurávamos o rendimento dos titulares da propriedade, dos agricultores, dos donos da terra. Mas houve um conjunto de atividades que indiretamente subsistiam por o funcionamento da agricultura que paulatinamente foram morrendo. Note-se, começou a morrer todo o comércio de máquinas agrícolas, de manutenção de máquinas agrícolas, todas outro conjunto associadas de atividades, setores de atividades associados ao escoamento dos produtos foram e entraram em declínio. E isto teve, naturalmente, efeitos também devastadores no encerramento de muitos serviços e muitas atividades, de levar a mais um abandono de população desta região. A pecuária também estava muito associada a esta cultura de extensivo, mas também porque foi muito abrangida diretamente com a política agrícola comum, para reduzir significativamente o número de efetivos. Em suma, aquilo que podemos concluir é que com esta aplicação destas medidas veio um abandono do mundo rural, e o mundo rural fica efetivamente com mais uma machadada. E chegou-se à lógica da aplicação que efetivamente não servia produzir, não interessava produzir, comprávamos o exterior, importava-se. Essa era a solução e foi essa a vivência que temos. Até que chegámos aos anos 2000. Chegámos ao ano 2000, mudámos de milénio e dispararam os sinais de alerta, já há mais 5, 10 anos, que efetivamente podia, por algum momento, haver problemas na importação, podia haver escassez de alimentos. E então pôs-se a questão, e se isto falha? E se alguma coisa falha no mundo global em que vivemos, em que somos intervenientes, e se nos falta comida? E se nos falta alimentação? Como vamos sobreviver? E toda a Europa reagiu mal neste momento e começou a dar alterações à política agrícola comum, começou a querer trazer alterações para a produção de alimentos e, efetivamente, recuou um bocadinho em políticas de abandono dos solos. Mas nós, na nossa região, passamos já, dando um salto
para aquilo que foi na nossa região, chegou efetivamente ao Alqueva. Chegou o grande lago, a grande oportunidade que tínhamos de aplicar a máxima de que a água é vida e de que sempre que há água pode haver efetivamente produção e que transforma toda essa realidade. E isso veio a acontecer com toda a naturalidade, foi em crescendo, fomos adaptando e de repente percebemos que efetivamente podíamos produzir, podíamos ser competitivos, podíamos em alguns produtos ser autossuficientes, podíamos diversificar a nossa agricultura, deixaríamos de fazer as culturas tradicionais de sequeiro, deixaríamos de ter a pecuária que temos, podíamos efetivamente, com inovação, com tecnologia, mudar a nossa região. E efetivamente tivemos uma revolução agrícola à nossa escala, mas foi uma revolução agrícola que se passou aqui nessa região, com a chegada da Alqueva, com as novas culturas, com as novas produções. Mas tudo isso foi positivo, naturalmente que sim. Mas tudo isso trouxe problemas, naturalmente que sim. Trouxe problemas de várias ordens, porque, por um lado, uma revolução traz sempre um impacto direto no momento em que se realiza estes novos investimentos, estas novas soluções e temos que nos adaptar a elas. Mas traz, no meu entender, alguns problemas que eu gostaria de partilhar convosco e de sugerir à discussão, que é o facto de ter trazido para a nossa região um conjunto de investidores que não têm nenhuma ligação à terra. A ligação à terra tem uma função socioeconómica muito forte, essa ligação das raízes. Eu dou-vos como exemplo que há bem pouco tempo estava em Lisboa, numa discussão entre amigos, e surge, no meio dessa discussão, dessa partilha, um amigo meu, licenciado em Direito, trabalha num escritório de advogados, numa rede de escritórios internacional, e decidiram investir. E onde é que investiram? Nem investiram na Bolsa, nem investiram com o dinheiro dos bancos, com as preocupações, decidiram arrendar 2 propriedades no Alentejo e fazer amendoeira. É legítimo que o façam, é uma oportunidade para nós e é de salutar que o façam. Agora, podem trazer excessivamente uma lógica de investimento, uma lógica de capitalismo puro e duro, que nós vemos problemas tentados em alguns setores, e que não pode ser transportado de uma forma direta para a agricultura. Cabe à Escola Superior Agrária, cabe a todos nós como agentes, cabe aos novos alunos que aqui estão, saber acautelar essa potencialidade, saber acautelar esse investimento que é trazido dessa forma para a nossa região. Porque eles não vão vir ao Distrito de Beja, eles não vão ter nenhuma ligação connosco. Eles apenas vão explorar, vão contratar 3 ou 4 técnicos excelentes, espero que saiam daqui desta casa, vão produzir enquanto o mercado der as condições que quer, mas de um momento para o outro pode desaparecer, sem nenhuma ligação, sem nenhuma sustentabilidade. É um alerta que deixo sempre salutar, e naturalmente não estou contra, mas queria, e é oportuno fazer isso, até porque conheço muitos outros casos e que acho que é muito importante falarmos. Depois, temos naturalmente uma agricultura intensiva, passamos de uma extensiva para uma intensiva, passamos por uma agricultura igual do mundo global e temos de estar preparados para essas crises. As crises de ter este tipo de agricultura, ela é suscetível e ela está o sabor e ela gera-se com as mesmas regras do mundo global, de países que produzem intensivamente estes produtos que aqui temos. Se houver oscilações grandes, e ainda hoje podemos ter uma no mercado agrícola da Califórnia, nomeadamente da amêndoa, pode deixar de ser competitivo e fazer amêndoa em Portugal. E depois temos as amendoeiras. São alertas que é preciso nós termos em atenção, porque estamos nesse mundo global, abrimos as fronteiras e vamos ter, e isso é uma das questões que esta nova realidade agrícola trouxe. Depois, também vejo com alguma preocupação fixar poucas pessoas. Esta é uma agricultura, naturalmente, muito modernizada, muito tecnológica e que, embora crie riqueza na nossa região, mas efetivamente nem cria mão de obra,
não fixa pessoas à terra, não desenvolve aquilo que a sua professora muito bem falava na sua intervenção inicial, esta globalidade do mundo rural como um todo e do desenvolvimento rural que temos que ter em atenção. Por isso, nós temos que estar preparados para essa realidade, e são alguns contributos e alguns alertas que deixo à discussão do meu conhecimento. E depois, naturalmente, quero também fazer uma breve referência a uma outra realidade que também existe na nossa região, que é uma agricultura que não acompanhou, nem foi abrangida por regadio, não foi abrangida por alqueva. É uma agricultura que continua a existir e que deve continuar a existir, que é uma agricultura de sequeiro, que é uma agricultura tradicional, no sentido da palavra, de manutenção, de grande preocupação ambiental, de manutenção do ecossistema e de fixar pessoas à terra. Nós não podemos, efetivamente, ter um discurso sempre muito proativo numa defesa de uma agricultura biológica, uma defesa de uma agricultura de proteção ambiental, de ter uma preocupação da seleção e da recolha, tratamento dos lixos comuns com a reciclagem, e depois esquecer uma realidade que está à nossa porta, que é uma agricultura que tem que se continuar a manter para mantermos o equilíbrio do ecossistema, tem que ter uma preocupação ambiental muito forte. E essa é uma agricultura de sequeiro, mais para a região sul do nosso distrito, mas que efetivamente tem que ter atenção. E essa também é uma oportunidade. Eu não a vejo só como um parente pobre que tem que ser apoiado. Ela também é uma oportunidade, porque no mundo global onde vivemos, nós podemos potenciar, fazermos aquilo que sabemos fazer de forma diferente e que mais ninguém consegue fazer. Há um conjunto de oportunidades, junto das raças autóctones, que efetivamente só pode ser realizada nesta região do país, porque só aqui há essas condições. Note-se, como é muito querido e que sabem, o porco alentejano. Só é possível fazer porco alentejano nesta região do país com a conjugação de todos estes fatores. Temos montado sobre o gazinho, porque temos grandes propriedades de extensivo, porque efetivamente há bolota, porque o clima, porque se não faziam porco alentejano com todas aquelas características, noutra qualquer região do país ou noutra qualquer região do mundo. Não o fazem porque não é possível. Até entre aspas, ponho aqui, há dificuldade em manter as mesmas condições pecuárias se sairmos da região do Campo Branco, da região do sul do distrito, para a Grândola, porque já são os terrenos mais arenosos, já não é permitido fazer o mesmo tipo de porco alentejano. É um pequeno exemplo de que não é possível sair disto, e isto é uma agricultura que tem que novamente continuar a ser apoiada, tem que ser trabalhada com inovação. As coisas também têm que dar esse sinal, não ficar só virado por regadio. Esta preocupação de manter o ecossistema, preocupações ambientais, é de tudo importante. Ela fixa pessoas à terra e tem que ser apoiada, porque ela faz também aqui uma forte ligação às agroindústrias. E esta sim é uma verdadeira agricultura biológica, é uma agricultura que tem essa preocupação. E isto basicamente é um retrato do que temos no distrito, é um retrato que todos os alunos da Escola Superior Agrária devem ter sempre em atenção, devem aprofundar, naturalmente, estudar estas referências que vos dei e partilhá-las, porque o vosso contributo é essencial. Porque isto traz-nos, efetivamente, grandes desafios à nossa região, e a nossa região precisa, naturalmente, de fixar pessoas, precisa de desenvolver um mundo rural. Este termo mundo rural tem que ser tido em conta. Um mundo rural com jovens empreendedores, com empreendedorismo, com inovação, com tecnologia, mas que efetivamente produza, que tenha grandes preocupações ambientais, que tenha preocupações desta agricultura biológica, mas efetivamente que se produza, não que se faça que se produz, e que crie riqueza. E cria riqueza conseguindo uma forte relação com a agroindústria. Isso é essencial para o desenvolvimento da nossa região. Estou naturalmente ao vosso dispor, mas eram estas ideias que queria partilhar convosco neste dia que o mundo sofreu uma bala. Muito obrigado.